a rainha primordial. Segunda parte. A vós que quereis receber, posso hoje esclarecer algo mais, caso tenhais assimilado bem a dissertação sobre o Inteal, pois ela vos habilita a me compreender também. Tal dissertação tinha de preceder os esclarecimentos que agora seguirão pouco a pouco. Também já me referi na mensagem à rainha primordial da feminilidade, de nome Elizabeth. A designação Mãe Primordial também lhe é conferida acertadamente. Só que o ser humano com isso tem de imaginar o certo, se quiser aproximar-se da verdade quanto ao conceito. O imaginar é o quadro do qual eu falei e que constitui o meio auxiliar para a formação do conceito na atividade do espírito humano. Deixai primeiro que surjam perante vós minhas dissertações sobre o Inteal, onde afirmo que a feminilidade, por conseguinte também a mulher, constitui sempre a transição, a ponte de um degrau para o outro da criação, tanto para cima como para baixo. Trata-se de uma lei que se estabelece naquele degrau onde tem início a autoconsciência das espécies enteais individuais. E esse degrau encontra-se primeiro no divino, na região divina. Já sabeis que só Deus é inenteal. Tudo mais é enteal. E a isso pertencem, em primeiro lugar, os arcanjos, como colunas do trono. Estes vibram ainda completa e exclusivamente na vontade de Deus, sem mais nada quererem por si próprios. E como nada existe que na criação não tome forma automaticamente, segundo a lei de Deus, dessa maneira esses anjos, que não agem absolutamente por vontade própria, mas vibram somente na vontade de Deus, têm asas, portanto, vibrações. Essas asas são a expressão formada de sua espécie e uma prova de que eles vibram de modo puro na vontade de Deus, nada mais querendo. Caso mudassem nisso, o que só seria possível em distância imensurável de Deus, como outrora ocorreu com Lúcifer, suas asas teriam de se atrofiar automaticamente, caindo por fim totalmente enrijecidas, tão logo deixasse de existir um vibrar na vontade de Deus. E quanto mais puros eles vibram na vontade de Deus, tanto mais luminosas e puras são também suas asas. Onde, porém, a consciência do eu pode surgir, aí caem essas asas, e nos espíritos elas não são absolutamente desenvolvidas já de antemão, porque o espiritual tem de desenvolver sua própria vontade e não vibra de modo incondicional na vontade de Deus. Precisais apenas habituar-vos à ideia de que, na criação, tudo é imediatamente real, e no enteal, tanto mais pronunciado, porque lá não entra em consideração a vontade própria, e sim tudo se adapta sem reserva à vontade de Deus. Mas, exatamente nessa circunstância, reside uma força da qual nem fazeis ideia. No abandono de si mesmo ou entregar-se, origina-se a força capaz de transformar também
aquilo que denominais natureza. Todavia, quero falar-vos da rainha primordial. No divino, entre os arcanjos e aqueles que se tornaram autoconscientes, os eternos, denominados anciãos, e que têm sua existência diante dos degraus do trono de Deus, lá onde o supremo templo do Graal se acha na esfera divina, ocorre necessariamente uma transformação que abrange mundos. Não deveis imaginar o quadro pequeno demais. Distâncias que abrangem universos existem entre os arcanjos e o ponto de saída da esfera divina, onde o supremo templo do Graal, no divino, está ancorado desde a eternidade, onde, portanto, é o limite do efeito imediato das irradiações de Deus. Isso nada tem a ver com a parte do supremo templo do Graal que até agora vos foi dado a conhecer em imagens, como o mais elevado na criação. Pois essa parte, conhecida por vós através de descrição, encontra-se somente no espiritual primordial, fora da imediata irradiação de Deus. Os degraus do trono de Deus, até aí, já abrangem por si só distâncias de universos, e, na verdade, também universos. Conforme vós próprios podeis concluir, após alguma reflexão sobre minha dissertação, Mulher e Homem, é necessário que, em cada transformação na criação, exista incondicionalmente a feminilidade como ponte. Essa lei não é transgredida nem na esfera divina. Os anciãos eternos no divino, que no limite da esfera divina puderam tornar-se autoconscientes, porque a grande distância da imediata proximidade de Deus o permitiu, não poderiam existir. Tampouco poderia haver a formação dos arcanjos se antes não houvesse a rainha primordial na qualidade de feminilidade primordial como medianeira para essa transformação e formação, como ponte necessária. Naturalmente, isso nada tem a ver com a maneira e o pensar terrenal de matéria grosseira. Não há nisso nada de pessoal, absolutamente, mas encerra acontecimentos bem maiores, que certamente jamais podereis imaginar. Precisais procurar seguir nisso conforme vos é possível. Elizabeth é a primeiríssima corporificação das irradiações divino-enteais, que, como única dentro delas, tomou a forma feminina mais ideal. Ela é, portanto, a configuração primordial da irradiação do amor de Deus, que nela se manifesta como primeira forma. Jesus é a forma do próprio amor vivo e inenteal de Deus, como uma parte de Deus. Apenas falo dessas coisas para que não vos surjam nenhuma imagem falsa e para que ao menos possais pressentir a conexão além daquele ponto onde vós, em vossa compreensão progressiva, tendes de permanecer estacionados, se tomardes como base que as leis também mais acima continuam uniformes, já que elas promanam de lá. São até mais simplificadas, porque somente mais tarde,
seguindo para baixo, nas muitas apartações, também tem de fragmentar-se, e por isso parecem muito mais ramificadas do que são na realidade. Quando vos digo que cada intuição, cada movimento lá em cima se torna um acontecimento que faz irradiar o seu efeito para todos os mundos, descendo sobre bilhões de personalidades menores, ao lado de tudo o que é material, assim, estas palavras deficientes que eu vos posso dar a respeito são somente palavras de vosso próprio idioma, com as quais tendes de procurar formar uma imagem. A grandeza real do fato em si é completamente impossível de reproduzir em palavras, mal pode ser esboçada. Lá se encontra, portanto, a rainha primordial. Ela tem sua origem no divino. Possui o grande divino enteal dos arcanjos e traz em si, apesar disso, a autoconsciência na forma mais pura. Ao lado dela encontram-se os arcanjos e mais para baixo os eternos jardins de todas as virtudes, nos quais age uma configuração principal em cada um, e como o mais alto deles, o jardim da pureza, do lírio puro, aos pés da rainha primordial, emanado de suas irradiações. Na parte mais baixa dessa esfera divina, encontram-se então os anciãos, que somente são chamados dessa maneira porque são eternos, e assim sempre foram, desde a eternidade. Da mesma forma que o supremo templo do Graal, no divino, como ancoragem da irradiação de Deus, a qual, tal como ele, foi e é eterna, como também é Elizabeth, a rainha primordial da feminilidade. Todavia, ela é virgem, apesar de ser chamada mãe primordial e Parsifal chamá-la de mãe. Um mistério divino que o espírito humano jamais conseguirá compreender, por se achar demasiado distante de tudo isso, e assim tem de permanecer sempre. Ela é no divino a imagem primordial de toda a feminilidade, de acordo com a qual se formou a feminilidade dos primordialmente criados como cópias.